A paz do Senhor Jesus a todos. Nós estamos, no nosso encontro aqui, falamos muito sobre a comunhão da ceia do Senhor. E comunhão é uma característica de Deus, né? Deus, ele deseja sempre comunhão, desde os tempos antigos. E como está escrito ali no livro de Gênesis, no capítulo 17, versículos 1 e 2, que fala assim: sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê perfeito. E porei a minha aliança entre ti e te multiplicarei grandissimamente. Andar na presença de Deus e ser perfeito. Olha só que coisa que Deus fala para Abrão. E Abrão, como nós, é um ser humano. Nós sabemos que não somos perfeitos e que estamos longe da perfeição. Na nossa visão, hoje, né, que diferente de Abrão na época dele, que Abrão não passou pela era de Jesus, né? Nós também não, mas nós estamos pós-era de Jesus, mas Jesus está conosco. Então, nós sabemos que Jesus fez uma aliança conosco, pelo sangue derramado na cruz. É uma aliança, porque ele deu a vida para nos salvar. Então, pensando nesse texto, eu fiquei observando, Deus falou: anda na minha presença. Para andar na presença de Deus, andar com Deus, algumas coisas me chamaram a atenção. Primeiro, que alguém, para andar na presença, andar com outra pessoa, ela primeiro tem que ter visto aquela pessoa, né? E a própria palavra do Senhor diz que se nós o buscarmos, ele se deixa achar. Então, quando nós na realidade só percebemos que Deus é presente, que Jesus é presente, porque ele se deixa achar. Ele se revelou a nós, porque se o Senhor não tivesse se revelado a nós, nós nunca saberíamos que ele existe, porque nossa visão é limitada, né? Então, quando nós buscamos, nós ouvimos falar de Jesus, no nosso coração já existia o desejo de procurá-lo. Por quê? Por causa do plano da salvação, da aliança que Deus já havia feito com a humanidade, né? Então, quando nós buscamos ao Senhor, nós estamos buscando algo mais, nós estamos buscando só vê-lo, nós estamos buscando uma coisa que ele deseja muito, que é a intimidade. E para ter intimidade com uma pessoa, né, precisamos nos aproximar. Quantas vezes ficamos envolvidos com questões da vida, questões do dia a dia, indo para lá, indo para cá, correndo, ou até em meio a certas turbações que a gente não consegue nem raciocinar. O quão importante é nos aproximarmos do Senhor. Cada dia é importante que cada ser humano, cada pessoa, busque essa aproximação com Deus, porque os dias são maus. Mas não só por isso, né? Porque ele é Deus, ele é o Criador. E a palavra dele fala isso, né? Aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. É natural do ser humano ter a mente dividida entre o mundo e Deus. Mas exige uma dedicação de buscar a Deus. Que no Salmo 15, 1, 2, o salmista fala o seguinte: quem, Senhor, habitará na sua tenda? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda irrepreensivelmente e pratica a justiça e do coração fala a verdade. Ou seja, existem critérios para a aproximação com o Senhor. Não é chegar, não, eu vou me aproximar de Deus, eu vou me aproximar do Senhor e decidir que vou aproximar. Não é bem assim. Deus sabe que nós somos pecadores, mas existe um processo. E ele próprio orienta esse processo. O primeiro passo é buscar a aproximação. E depois é procurar habitar junto com o Senhor. Mas tem esse critério que o salmista falou: aquele que anda irrepreensivelmente e pratica a justiça e do coração fala a verdade. São critérios que temos que considerar
na nossa aproximação com Deus. Quem escreveu esses textos foram homens que sabiam o que era conviver e buscar a presença do Senhor. Outra característica de quem anda com Deus é o concordar. Então, nós temos que concordar com o que Deus deseja, que são os mandamentos dele. Não é, eu vou aproximar, eu vou chegar perto do Senhor, eu vou pedir o perdão, mas eu vou investir no pecado no dia a dia. Não é assim, né? No livro de Amós, no capítulo 3, versículo 3, o texto fala assim: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Alguém pode pensar: mas só eu que tenho que concordar com Deus, Deus não concorda comigo? O ser humano é capaz de ter esse tipo de pensamento, né? Mas nós temos que concordar com Deus, porque os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. O nosso pensamento é limitado, é pequeno, e Deus tem planos para cada um de nós, né? Então, que nós pensemos nisso. Nós pensemos em nos aproximar do Senhor, em buscar intimidade com Ele e, principalmente, nessa intimidade está o concordar com o que Ele nos orienta. É claro que Deus não nos obriga a cumprir os mandamentos dele. Não nos obriga. Então, confirmando isso no texto de Jeremias 29:11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Ou seja, olha quão maravilhosos são os pensamentos que Deus revelou a nosso respeito. Nós não temos a capacidade de alcançar e ver isso. Então Deus fala: se aproximar, se conviver, se andar comigo, né? Se fizermos tudo isso, seremos felizes para sempre aqui na Terra? Não estaremos isentos de perturbações e tribulações? Não. Mas nós temos quem planeja por nós temos quem cuida por nós temos quem nos livra de situações difíceis, aquele Pai maravilhoso que é o Senhor. E nós também temos que compartilhar. A palavra do Senhor diz, nós também temos o direito, corrigindo, nós também temos o direito de compartilhar o que nós sentimos. Se em algum momento passou pelo pensamento de quem assiste esse vídeo de que seguir ao Senhor é fazer mecanicamente tudo que ele mostra nos mandamentos dele, sem poder falar nada, não é assim. Deus, ele quer ouvir o que temos a dizer. Algumas pessoas acham que certos problemas são pequenos para incomodar Deus, mas não. Deus tem interesse em ouvir e saber todas as coisas, que ele já sabe o que se passa no nosso coração e na nossa vida. Mas ele gosta de ouvir, ele gosta dessa conversa por meio da oração. Então, cada detalhe que tem no seu coração, cada tristeza que está lá pequenininha, ou cada dúvida que existe, que você e eu possamos pensar que é algo pequeno, que não vale a pena incomodar Deus na oração apresentando, vale sim, porque ele se interessa por isso. Certa vez eu ouvi uma pregadora falando que ela orava pelas meias finas que ela usava. Ela falava isso com uma outra mulher. E a outra mulher ficou olhando assim, apresentar suas meias finas a Deus, Deus tem mais o que fazer. Vai ficar olhando ou prestando atenção nas meias finas que você usa a cada pregação que você vai fazer ou a cada lugar que você vai. Ela falou que não. Deus se importa sim. Porque cada vez que ela colocava uma meia fina, quando ela colocava era a única vez, porque a meia corria o fio e ela não conseguia usar de novo. E, né, olha como Deus é carinhoso, ele sabe que para as mulheres é uma coisa importante usar uma meia fina em determinadas circunstâncias, por exemplo, né? Então ele se importa sim, e ela passou a orar a Deus pelas meias finas, e o que aconteceu? As meias finas conseguiram ter uma duração maior. E Deus, ele se interessa não só em nos ouvir, mas ele se interessa em habitar em nosso meio. Na época de Abrão, quando Deus falou isso com ele, anda em minha presença e ser perfeito, o Senhor Jesus ainda não tinha vindo materialmente neste mundo.
Hoje não, nós já passamos a era em que Jesus veio materialmente e que hoje ele continua conosco por meio de seu Espírito Santo, né? Então, ele veio com este propósito, de nos resgatar do pecado e da morte. E nós estamos hoje abandonados? Não. Ele está conosco, ele se interessa, ele faz questão que nós andemos na presença dele, porque ele se importa. Ele quer cuidar de nós a cada dia, a cada minuto, de cada detalhe, cada utensílio que ele já te deu, cada aprendizado que ele já te deu, ele quer afinar, ele quer tornar a sua vida e a minha vida melhor neste mundo. Porque Jesus, que veio para nos salvar, ele disse: no mundo vocês terão aflições, mas não tenham medo, eu venci o mundo. Então, meu querido e minha querida, vamos buscar andar a cada dia na presença de Deus. Isso exige sacrifício? Exige, porque nós teremos que abrir mão das coisas do mundo às quais estamos acostumados e onde estamos vivendo. Nós teremos que optar a cada minuto, a cada instante. Eu não quero compartilhar com atitudes agressivas, com atitudes que vão contribuir para o mal daquele que habita junto comigo, do meu próximo. Não, eu quero ter o meu espírito limpo e aberto na presença do Senhor, para ouvir dele e caminhar segundo a vontade dele. E ele fala para Abraão naquela época: eu porei a minha aliança entre mim e ti. E Jesus já fez essa aliança conosco. Que nós possamos viver essa aliança maravilhosa com Jesus, partilhando a palavra do Senhor com todos aqueles que ele colocar no nosso caminho. Oremos. Senhor Deus, muito obrigada, porque o Senhor fala de aliança naquele tempo, o Senhor fala de aliança nesse tempo, e o momento de aliança, a ceia do Senhor é um momento de aliança que nós revivemos, pensamos, lembramos a aliança que Jesus fez conosco pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. Obrigada, Senhor, por este momento, que possamos estar atentos aos seus mandamentos e em todo tempo, orando e pedindo que o Senhor nos limpe e que o Senhor nos mantenha alertas à aliança que o Senhor tem conosco. Em nome de Jesus, amém.